Olá, bom dia, internautas do Jornal dos News Paraná. Bom dia, Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, quarta-feira, tempo fechado, chuvinha, frio. Gravação interna. Gravação interna. Eu não sei se no teu tempo, mas no meu tempo, a gente dizia que hoje era o dia perfeito do sofá. Da pipoca, chimarrão. E falando em sofá, nós fomos abordados para falar sobre um tema que acredito que acomete também quase todo mundo em algum momento da vida, que é a carência. Mas a carência, no sentido, quando ela realmente faz mal, quando não é só um dengo, né? Aquele dia que você levanta, hoje eu queria só um abraço e tal, é diferente, né? E muitas vezes a pessoa, essa carência, ela tenta suprir com relações, ou com relações com pessoas que talvez não sejam as ideais para ela, né? Que vai ser uma relação conflituosa, ou uma relação com outros tipos, por exemplo, com álcool, com comida, com bebida, com drogas, né? E isso acaba complicando ainda mais a vida da pessoa. Quando que a pessoa pode entender que a carência é um problema e que ela precisa olhar, que não é algo natural dela? Então, sim, eu convido todos a colocar os óculos sistêmicos, o óculos que amplia o olhar. Todas as vezes que nós falamos por esse viés da constelação, por esse viés da postura sistêmica, a gente precisa ampliar o olhar. E quando você me fala isso, me traz muito a percepção de conforto e desconforto. Conforto e desconforto. Sempre que existe desconforto, é preciso olhar. Sempre que a relação me deixa mais desconfortável do que confortável, tem algo que precisa ser visto e resolvido. Por quê? Eu canso de falar isso, ou eu não canso de falar isso, eu vou continuar falando o resto da minha vida. Todos nós nascemos para sermos felizes, saudáveis e prósperos. Quando eu penso em felicidade, ela vai para todas as áreas da vida. Quando eu penso em saúde, ela vai para todas as áreas da vida. E quando eu penso em prosperidade, também vai para todas as áreas da vida. Porque um relacionamento gostoso, onde tem algo que me é suprido e eu supro algo para o outro e um completa o outro, uma relação de casal, que é essa intenção de uma relação de casal, né? Que cada um supra aquilo que o outro precisa. E a relação entre homem e mulher é essa. O homem, ele dá para a mulher algo que ela não tem, e a mulher oferece para o homem algo que ele não tem. E essa relação é sagrada justamente por conta disso. Quando não há conforto, quando tem desconforto, não está saudável, não está feliz e não está próspero, né? Então, quando a gente amplia o olhar sistêmico, esse olhar amplo, esse olhar que olha para o todo de uma forma integral, nós precisamos fazer esse olhar para cá também. Porque quando você me fala, a pessoa vai suprir uma carência que ela nem sabe de onde que vem na relação, está disfuncional, vai causar desconforto. Então, o que eu sugiro que cada um faça? Sinta em você o que está confortável e o que está desconfortável na relação. Sinta se a relação ela te supre ou se ela não supre. Se a tua expectativa está maior do que aquilo que você está recebendo, algo precisa ser visto. E aí entram todas as leis sistêmicas, entram todas as ordens do amor que Bert Hellinger trouxe tão lindamente para nós. O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. A gente experimenta essas 3 leis em absolutamente tudo. Em qualquer relacionamento, em qualquer circunstância, em qualquer coisa que você estiver fazendo na sua vida, essas leis estão atuando, elas são a natureza das relações, ela é motivada, movimentada por essas leis sistêmicas. E lembrando, Bert Hellinger não inventou essas leis, ele não criou essas leis, ele percebeu que elas atuam nas relações humanas. E nas relações, em todas as relações, a nossa relação com a natureza também é assim. E quando nós ampliamos o olhar
para a vida lá fora, para a natureza, por exemplo, a gente consegue perceber a sabedoria que a natureza traz e a gente pode usar isso para mensurar aqui a relação. Isso é algo mais natural, né? Algo mais natural. A natureza ensina o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, quando vem essa questão de carência afetiva, de carência que é jogada como uma expectativa no relacionamento, o que se pode fazer? Né? Acho que é essa a indagação que vem junto com esse assunto, né? Muitas vezes a pessoa, talvez até de uma maneira sábia, ela associa isso com falta de amor próprio. Né? Então, eu não me amo, vou buscar que outro me ame aquilo que eu não consigo me amar. Mas essa carência pode ser falta de algo que ficou pendente no sistema? Ele Sim. pode estar preso a algo no sistema? Sim. Então, conscientemente, ninguém se percebe, como falar assim, carente ou falta de amor próprio, sem ter uma experiência frustrante. Então, quando eu penso isso, eu penso assim, todo o sintoma serve à vida. Toda a disfunção no relacionamento serve à vida. A vida de quem? A minha vida. Então, quando eu me flagro que eu estou numa experiência de um relacionamento que não está saudável, por exemplo, a pessoa casa ou vai morar junto e é tudo mil maravilhas, de repente percebe que não era nada daquilo. Percebe que aquilo que ele esperava ter com aquela relação não vai acontecer e acaba rompendo. E aí a pessoa fala, cara, eu acho que eu sou muito carente, a outra pessoa me deu conta. O que significa isso? Significa uma oportunidade de resolver o motivador da carência. Só que daí vem toda aquela história, né, Carla, que a gente já falou tantas vezes. O vitimismo é uma memória que está muito nas nossas entranhas ainda. Para eu olhar para esse relacionamento que não deu certo e falar, eu vou fazer algo bom com isso, tem que sair daquele padrão de vitimismo, que não é um vitimismo, como eu vou falar, a maioria das pessoas fala, eu não sou vítima. Para mim isso não faz sentido, não sou vítima. Só que toda vez que a gente não age, não atua a partir de uma percepção, a gente está vítima daquela situação. Ou quando a gente busca argumentos para aquilo, né? Claro, toda justificativa diz, eu sou vítima disso. O relacionamento não deu certo porque eu sou muito carente. Pronto. Vou esperar que outro venha e supra a minha carência. Vou esperar a carência, sei lá, passar. Ou pior, o meu negócio não é relacionamento, eu desisto. E aí fica sofrendo a porcaria da carência pro resto da vida porque não foi ver o que motiva aquilo, o que está por trás daquilo. E alimenta aquilo ainda. E alimenta, e o que isso quer dizer? Então, isso é vitimismo. E tem uma outra situação também, daquele que não termina uma relação ruim, porque eu não posso ficar sozinho. Então, melhor uma relação ruim do que ficar sozinho. Aí entra aquilo que eu falei antes. Que tanto de conforto essa relação te traz. Que tanto de conforto. Não significa que um relacionamento vai ser 100% confortável sempre. Vai ter altos e baixos. Mas se eu colocar na balança, o que tem mais, o que supera. Se eu coloco numa balança o meu relacionamento e eu percebo, tem isso, que é um pouco desconfortável. Mas tem isso, que, nossa, a balança ela pendeu pro lado certo daí. Agora, se eu coloco na balança e tá ruim, e o bom é só 2 de 5, ferrou. Precisa resolver ou romper. Precisa resolver ou romper. Da mesma maneira é uma solução. É uma forma ação. de resolver. É uma ação. Aí vem de novo. Se eu justifico que não tem homem que presta, se eu justifico que a vida é assim, se eu justifico que não dá para ser feliz
em todas as áreas. Se eu justifico de qualquer maneira, eu perdi a oportunidade de fazer algo bom com isso, porque sim, essa disfunção serve para a minha vida, serve à vida de ambos, mas alguém precisa tomar a responsabilidade de tomar a ação. Então, aí sim eu recebo algo de presente. Quando eu olho para aquilo que é o desconforto, quando eu tenho coragem de olhar o que está por trás disso, eu vou receber algo de presente, porque aquele que dá o passo, eu sempre falo, você dá o passo, Deus põe o chão, você dá o passo, você recebe algo de presente. Significa que o que vem depois é só flores? Não, significa que é novo, e novo, e novo, e eu vou ter recursos para lidar com esse novo. E esse novo pode ser a felicidade. Esse novo é evolução, que a gente já falou aqui, né? O processo é um processo de evolução. De evolução. Então, quando eu tenho coragem de pegar algo que me desconforta e tomar aquilo para minha responsabilidade, sem esperar que o outro faça algo para suprir a minha necessidade, é sinal que eu estou numa estrutura interna disponível para esse próximo passo. Aí você fala, Gra, mas e quem não consegue olhar desse jeito, quem não consegue dar esse próximo passo? Aí vem aquilo que você falou antes. Pode ser que tenha algo em aberto lá atrás? Sim, é claro que tem algo em aberto lá atrás. Então, quando a pessoa não consegue, ela se identificou carente, né? Então, pera lá, a responsabilidade de onde vem essa carência, não, né? onde vem essa carência, mas eu não consigo resolver. Então, é porque realmente tem algo lá atrás. Então, tudo aquilo que me trava de agir, tem uma professora, eu não sei se era a Olinda que falava isso, a Olinda Guedes, eu não lembro qual das minhas profs que falava. Quando a vida não vai para frente, é preciso dar uns passos para trás. Então, se eu não consigo dar um passo para frente, eu preciso dar uns passos para trás, olhar o que está em aberto no meu sistema em relação, primeiro, aquilo que está mais próximo. Primeiro, aquilo que está mais próximo. Quem está mais próximo de mim? Se eu pensar hoje, é minha relação da família atual, a minha relação de casal e a relação com os meus filhos. Se eu estou com um problema com o meu marido e eu não estou conseguindo recursos para resolver, eu preciso talvez dar um passo para trás e olhar qual é a próxima relação mais próxima, os meus pais. Então eu vou olhar entre a relação de casal e a relação com os meus pais, tem a minha história de relacionamentos anteriores. Se for uma questão de casal, em relacionamentos anteriores, o que está mais próximo? Tem algo que aconteceu nos meus relacionamentos importante que eu ainda não resolvi? Tem algum ex-namorado, um ex-relacionamento que me fez sofrer muito e realmente fez com que eu me sentisse muito violada ou muito doída com algo? E aí eu venho para o próximo relacionamento com a esperança que esse cara vai suprir isso? Então, o que está mais próximo? Eu preciso olhar para a minha história. Não, minhas relações foram todas tranquilas, não teve nada. Qual é a próxima relação? Os pais. Então eu vou investigando, eu mesma vou investigando sozinha. Você mesmo olha para a sua própria história, fala, o que conta? O que está em mim que eu não sei, que eu não percebi ainda, mas que faz parte desse histórico familiar? Então eu vou olhar para a relação dos meus pais e vou avaliar. Não é julgar, é constatar. Porque se eu julgar, eu vou falar, tá vendo? A minha relação aqui não está certa, eu sou essa carência ambulante. Olha como é minha mãe. Minha mãe nunca me deu carinho. Minha mãe e meu pai viviam brigando. Vítima de uma circunstância do passado. Não vai ajudar. Então, constatar é olhar. Olhar de um ponto, de um olhar adulto, tá? De uma postura de adulto que vai avaliar o que aconteceu lá atrás. Sem julgar, pelo amor de Deus, julgamento exclui. Julgamento viola a primeira lei sistêmica, que é o pertencimento. Tá? Todo julgamento exclui. Não importa se você tem razão ou não. Ah, mas é verdade, estou falando porque é verdade. É um julgamento que vai contribuir para uma ação que é violada.
E uma ação que é violada, um movimento que é violado, que viola o pertencimento, por exemplo, vai trazer uma consequência disfuncional para a minha vida. E aí tá, eu faço um julgamento para trás, o que eu faço para trás, vem para frente. Quer dizer, além de não ajudar, ainda vai atrapalhar, com É certeza. preciso, então, ao fazer essa análise, de repente, ampliar bem mesmo o olhar e não ficar procurando desculpas, né? Ou motivos ou razões, porque de repente... Não são justificativas. Não são justificativas. De repente olha e fala assim, mas eu até terminei meus relacionamentos, né? Porque a pessoa acha, né? E daí quando vai ver, mas esse fulano eu não falo, mas esse fulano me odeia. Sim, né? Então, sim. Quer dizer, você precisa de repente... Precisa saber, eu tô bem, mas o que eu causei no outro? Né? O que eu causei no outro? Tudo contribui para a nossa realidade aqui, tudo que a gente faz contribui, todos os nossos pensamentos, emoções, palavras, todos os nossos relacionamentos, eles estão em nós também de alguma forma. Tem um ditado que diz que nada se cria, tudo se transforma, né? Então por quê? Porque tudo está em mim já, e ele vai se transformar em algo ou igual, violado, ou a partir da identificação daquilo que está violado, pode se transformar em algo que vai me apoiar. Então, eu não vou criar nada de diferente, eu só vou olhar diferente para aquilo que é, e isso é que vai causar a transformação. Então, se eu tenho um relacionamento violado com os meus pais, tem como eu voltar lá e mudar e alterar? Tem como eu olhar para a minha infância e falar, eu não gostaria que tivesse sido assim? Ferrou. Porque sim, foi assim, e é por isso que eu sou assim? Ferrou. O que tem que fazer então, Gra? Reconhecer aquilo que é a partir desse momento atual, desse aqui agora. Todos os pensadores, todos os filósofos, as pessoas do desenvolvimento humano pessoal falam do estado de presença, de estar no aqui e agora, de estar presente e consciente. Por quê? Porque é muito rápido para a gente sair desse estado de consciência e presença. É muito, muito, muito rápido, é uma piscada de olho. Então, eu olho para trás, eu sou resgatada pela emoção lá de trás. Se eu não estiver no presente consciente, aquilo me sequestra rapidamente e eu vou voltar a ter o sentimento, a emoção, tudo aquilo daquela causação lá de trás. E isso vai se mostrar para frente de novo, porque não tem escolha, é assim. Então, o que se pode fazer? No atendimento da postura sistêmica, por exemplo, que eu atendo a constelação, que é um atendimento que a pessoa me traz uma questão e a gente vai olhar o fenomenológico, vai colocar os representantes e vai olhar o que tem que a gente não enxerga. Isso é um tipo de atendimento e claro que vai ter uma solução, vai mostrar uma solução. O atendimento de postura sistêmica, o que a gente vai fazer? Eu vou auxiliar, eu vou conduzir o cliente a olhar para que ele não seja sequestrado por aquilo de novo. Então, eu sou uma âncora que estou no presente e eu vou auxiliar esse movimento de a pessoa compreender o que que apoia, o que é que limita aqui nessa história, para te trazer de volta para cá e daqui olhar para um futuro diferente daquilo que foi a dor lá atrás. Porque assim, a gente está acostumado a viver desse jeito, então é muito fácil olhar e imaginar que aquilo é o certo, né? Porque eu sou acostumado a olhar, eu entendi dessa forma, a mesma coisa do julgamento, né? Muitas vezes a gente nem se percebe que está julgando. Sim. Mas tem uma outra questão, por exemplo, que talvez a pessoa até não pule de um relacionamento para outro, de repente ela até acha que aquela outra pessoa está entregando para ela aquilo que ela busca. Por quê? São dois carentes, um sugando do outro. Isso também não é uma relação saudável, né? Porque de repente a pessoa encontra alguém tão carente quanto ela, né? E fica suprindo ali. Isso também pode ter uma consequência. Sim, porque toda vez que eu experimento uma relação aqui, essa relação é o efeito de uma parte minha. Fala, meu Deus, eu só trago um carente. Então, onde em mim isso é verdade? Então, todos os relacionamentos são por sincronicidade. Todos os relacionamentos são por sincronicidade. A gente ouve aquela história assim, nossa, se ele me abandonar, eu morro, né? Eu não vivo sem a pessoa. E às vezes não vive mesmo, né? Porque criou-se uma dependência tão intensa
que a pessoa acredita que realmente não vai viver sem a outra. Então, de novo, é preciso olhar. Né? Da onde vem a carência? O buraco não é daqui. O buraco não é da relação. O que está em aberto aqui, que eu estou esperando que o outro supre, está para trás. Quando eu falo que uma pessoa, para ser terapeuta, por exemplo, precisa fechar os próprios furos, né? Precisa fazer o básico, é porque existem movimentos fundamentais que suprem, que preenchem esses buracos emocionais que nós temos. E esses movimentos fundamentais são em relação aos nossos pais. Quando eu, carente, encontro um outro carente, é claro que aqui tem uma filhinha do papai que achou um filhinho da mamãe. Então, o relacionamento sempre vai estar disfuncional. Pode ser que tenha um momento em que é uau, a sexualidade, a proximidade, a gente fala o feeling, assim, tem outra palavra. Assim, você tem um movimento, a química é legal, mas o convívio é insuportável. E aí a pessoa se agarra na química e tem aqueles momentos de prazer e depois suporta o resto. É um buraco, entre aspas, que está em aberto e com certeza é em relação ao passado, ao sistema. Então é preciso tomar coragem, muita coragem, para olhar que furo é esse. E aí o que acontece? O medo é tão grande dessa pessoa que é carente ou que está com esses furos, é tão grande o medo de perder aquilo que tem, mesmo sendo disfuncional, mesmo sendo ruim, desconfortável, que ela fica empacada naquela vida mais ou menos. Fica empacada num lugar que está ruim, mas está bom. E se contenta com isso. Tá ruim, mas tem uma parte boa, né? Não é assim. Tá ruim, né? Quer dizer, vai buscando de novo as desculpas. Então, né? de novo, se você colocar na balança e aquilo que é desconfortável pesar mais do que aquilo que é confortável, faça alguma coisa, resolva a situação, mas não comece pelo outro, comece por você. Esse começo para você é interessante, porque nesse período de isolamento social e quarentena, agora até deu uma relaxada, mas até pouco tempo atrás, eu até vi uma frase que falava assim, ó, não confunda quarentena com saudade, vai ligar para ex que não vale a pena, né? Então, você está sozinho e de repente você, mas né, acho que não é tão bom, mas serve, né? Você vai querer tapar o furo, tapar o buraco com coisa que não vai funcionar. Que não cola mais. Não vai funcionar, vai fazer só um tampão e quando você abrir vai estar purulento, sabe? Aquela coisa fedida que está lá só guardada. E aí você fala assim, tá vendo? O cara não presta mesmo. Ah, verdade. Eu fui agora no impulso só para constatar que o cara não presta. Não, o buraco é seu, criatura. Talvez até não preste, né? Mas o problema é você, né? Claro. Você. Então você não presta pra você. O cara é um favor para você, ou a mulher, né? Claro. Se for um homem, é um favor para você. Se você está com um crápula na sua vida, agradeça o crápula e faça alguma coisa. Manda embora de preferência. Só que daí tem um detalhe. Se você é casado, tá? Você é casado e percebe que o relacionamento tá de uma vida disfuncional, mais ou menos, e mais pro menos do que pro mais. Não vai lá e interrompa a relação, não vai lá no advogado e pede o divórcio, porque finalmente você entendeu. Dela, não o meu, ouça os conselhos dela. Não. Antes de fazer isso, tem uma parte que precisa ser feita. É preciso olhar talvez juntos para aquilo que não está funcionando. É preciso se dar uma chance de talvez recuperar, mesmo que você pense que nunca amou, é preciso dar uma chance para ver o porquê dessa relação juntos. E se você dorme com essa pessoa há anos, cara, vocês construíram algo juntos. Então não é, olha, deu e eu quero que você se ferre porque você empatou a minha vida até hoje, eu fui infeliz até hoje e agora eu vou tomar a minha liberdade. Não! Olhe junto. Se tiver disponibilidade do parceiro para olhar, ótimo. Se não tiver possibilidade dele olhar juntos, olhe você primeiro.
E quem sabe a tua mudança cause um efeito na relação. Quem sabe não. É certeza que vai causar. Quando tem algo que impede o fluxo bom, natural, confortável, e aquilo que impede é resolvido, ou os dois se juntam e começam uma relação saudável, estruturada, confortável, ou naturalmente se rompe sem dor, sem desrespeito, sem ficar nada pendente. Sem ficar nada pendente, porque se você olhar para a pessoa e falar assim, agora eu entendi tudo e a solução para minha vida é romper, pode ser que isso aconteça de uma forma desrespeitosa, disfuncional, uma forma dolorida, porque se eu falo assim, ó, deu pra mim, eu quero que você vá embora, ou eu vou embora, e esses 20 anos, ou esses 10 anos, ou esses 5 anos, ou esse 1 ano, não importa quanto tempo, não serviu pra nada, e eu vou me livrar disso. Ferrou! Não é assim. Determine um tempo, tá? Determine um tempo onde você vai se dedicar primeiro você na relação, e quem sabe tem um efeito que o outro tem algum movimento também. Dê uma chance para isso acontecer, né? E assuma a sua responsabilidade, porque se você está com um homem numa relação, se você está casado ou com uma mulher ou com um homem, é porque 50% dessa relação é de sua responsabilidade. Aí o carente, aquele que está cheio de furo lá de trás, quer que o cara ou que a mulher supra tudo e fala, tá vendo? Olha aí. O outro nem sabe o que está acontecendo, né? Então, tirar a venda, tirar o padrão do vitimismo, tomar a responsabilidade, olhar para a vida com coragem, é libertador. Assumir as cagadas que fez é libertador. Liberdade é coragem de assumir a vida, é coragem de assumir as cagadas, os ônus e também os bônus. É preciso ter pernas para olhar para isso. Mas eu não consigo. Vem constelar. Ajuda, né? E também não adianta a pessoa, então não vou culpar o parceiro, né? Ele não tem responsabilidade nisso. Tudo é culpa minha. Aí não dá certo, né? Sempre que sai da harmonia, sempre que tende a falar assim, tudo eu, ou tudo você, ou deixa que eu faço, sempre vai violar o dar e tomar. E vai ter uma consequência, lembra da palavra que eu falo às vezes? Funesta. Funesta é uma coisa que é dolorido demais. Então não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Só que tem que conversar. Aí você fala assim pra mim, nossa, mas meu marido ri quando eu falo de constelação. O dia que o teu marido vê a tua mudança, o dia que você conseguir ter um comportamento a partir de uma mudança interna, você não precisa falar de constelação, você não precisa falar de Ho'oponopono, você não precisa falar de postura sistêmica, não precisa falar de nenhum desses nomes esquisitos que todas as terapias têm, ou todos esses conhecimentos têm, que o outro vai falar assim, o que aconteceu que você mudou? Aí a pessoa começa a praticar Ho'oponopono, começa a ir na constelação e começa a querer convencer o marido de ir também. Não vai, gente, porque precisa ter a mudança interna primeiro, depois ele vai falar, meu bem, que bom que você foi para a constelação, porque nossa, olha só como o nosso casamento melhorou. Para de achar que o outro tem que fazer aquilo que você está fazendo, não tem que nada. Quando você tiver um comportamento motivado por essa mudança que você fala tanto, aí o entorno vai te seguir até. Lembra uma frase que diz assim, as palavras movem, os exemplos arrastam. Então, relaxa, cuida de você, que o entorno te acompanha. É assim que funciona. Como é que uma pessoa pode fazer uma análise e dizer assim, eu não sou uma pessoa carente, eu não tenho esse furo em mim. O que ela precisa enxergar dentro dela para ela poder falar isso? Ela precisa enxergar, ela não vai conseguir enxergar dentro, ela vai enxergar fora primeiro, porque aquilo que está fora está dentro. Então, se eu tenho um relacionamento de amizade, se as minhas amizades, elas me suprem, aquilo é tranquilo, é gostoso, ótimo. Se a minha relação com os meus pais, pensa bem, minha relação com os meus pais, ela flui. A relação com os meus pais não tem exigências.
Se a relação com os meus pais é gostoso de sentar e conversar, tá 10. Agora, se tem qualquer exigência em relação aos amigos, qualquer exigência em relação aos pais, qualquer exigência em relação ao parceiro, você é carente, sim. Tá? A carência se mostra no desconforto com as relações. É como se nunca estivesse suficiente. Aí, o que o carente mostra? O carente, ele tem uma memória de orfandade. Tá? Ah, mas eu não sou órfã, não, eu tenho os meus pais. É como se não tivesse. Pode acontecer, de repente, uma memória lá, em algum momento ele se sentiu abandonado, se sentiu desprotegido e aquilo ficou. Sim. Então, esse tipo de situação pode ser que tenha um trauma, pode ser que teve um momento em que os pais faltaram mesmo, só que não está na memória. Aí a pessoa fala, Gra, eu me dou super bem com os meus pais, eu não tenho exigência com os meus pais, mas o relacionamento não vai para frente. Então a gente precisa olhar através de uma constelação, porque na constelação vem algo que não está no nosso mental, mas que está registrado na nossa estrutura fisiológica, nas nossas células. Tá? Então a constelação ela faz emergir aquilo que não está na consciência, e que pode ser sim um trauma de gestação, um trauma de recém-nascido, ou um trauma que aconteceu na infância, mas que a gente acha que superou e não deu e não superou. Eu mesma tinha um trauma muito forte da infância que eu sempre achei que estava resolvido, e na verdade era o que mais motivava o meu limite, né? Eu não sabia o tanto que aquilo me sequestrava do aqui e do agora e de uma vida de uma experiência mais disponível. Eu era sequestrada pelo trauma. Tá? Então a nossa cabeça, a nossa razão, ela vai muito forte em julgamento de certo e errado. Se eu falo, ai Carla, você bateu o carro, não foi nada, já passou. E aí aquilo foi um trauma, um choque para você. E eu falo, já passou. Daí você começa a acreditar que já passou. Daí você guarda aquilo em algum lugar, porque imagina, se a Gra tá falando que não é nada, então é verdade. E a gente tem que perceber o seguinte, quando a gente ouve algo de alguém que a gente confia muito, a gente toma aquilo que a pessoa falou como verdade, mesmo que não é verdade. Então, o que os pais falam muitas vezes a gente toma como verdade mesmo sem perceber. Quer um exemplo? O filho quer ser advogado. O sonho desde criança é ser advogado e juiz, ou qualquer outra coisa parecida. Aí o pai fala, meu filho, não, advogado é tudo mau caráter, porque advogado precisa concordar com a mentira do cliente, ou vai defender mesmo que seja mentiroso. Aí a pessoa toma como verdade isso, ela não vai ser advogada, ela vai fazer outra coisa, vai frustrar aquilo, porque sem querer ela validou algo que o pai falou. E mesmo que isso não seja, mesmo que isso não faça sentido conscientemente, ela toma um outro rumo da vida, porque ela precisa validar aquilo, é automático essa validação. Quando alguém que você confia muito afirma algo, inconscientemente você toma. Assim, a gente pode verificar o nosso próprio comportamento, né? Tudo a gente vai aprendendo pelo que os pais dizem sim e não, né? Aqui não vai por ali, não faça isso, não suba no fogão, não põe o dedo na tomada. A gente vai aprendendo que eles têm razão, sim, né? Então tudo que eles falam a gente vai absorvendo. E também pode ter alguns momentos que o pai ou a mãe não tem culpa, vamos dizer assim, de eu preciso sair, você tem que ficar com a tia, eu preciso ir trabalhar, agora você vai ficar com a casa. Então essa é a clareza, Carla, porque quando eu tenho uma carência muito grande, eu não consigo ter essa percepção de que os meus pais fizeram aquilo que eles podiam com aquilo que eles tinham. Quando eu tenho a carência, eu vou trazer a mágoa daquele momento, e quando eu estou magoada, eu não tenho clareza para ter discernimento, para olhar com empatia. Se eu estou magoada, eu quero suprir a minha mágoa, eu quero que aquilo seja suprido dentro do meu coração. Eu não tenho um olhar de adulto que vai falar assim, agora eu entendo, mãe. Naquele momento foi isso que você tinha para me dar, naquele momento você não teve outro recurso, agora eu vejo, agora eu entendo. Isso cura. Só que quem consegue falar isso? Com o coração.
Aqui não adianta. A razão porque hoje até, eu entendo, minha mãe precisava trabalhar, mas ficou aqui dentro. Então, Tá por lá isso que é guardado. importante fazer essa Análise do mas contexto atual. com a mente bem aberta, né? Porque se você for buscando razão, é o que está ocultando hoje, Sim. né? É a razão que vai ocultando todos esses sentimentos. Você falou essa questão dos pais, como os pais vão falando isso, e isso você trabalha bastante na postura sistêmica, né? Como que você pode ter um comportamento mais funcional, por exemplo, o seu filho amanhã ou depois pode ser uma pessoa carente, então como que você consegue não abrir tantos furos, vamos dizer assim, Sim. no filho? Então, assim, por que é tão importante a postura sistêmica? Por que é tão importante esse conhecimento? Porque quando eu começo a observar o que causou disfunções para mim, eu vou perceber que talvez eu tenha que fazer alguns movimentos em relação aos meus pais, eu tenho que talvez tomar aquilo que veio dos meus pais, eu tenho que restaurar a conexão com os meus pais. Isso a postura sistêmica traz, é fundamento da postura sistêmica, entender a minha verdade, entender a própria verdade. Quando eu entendo a minha própria verdade, eu começo a ter uma outra estrutura, é como se fosse uma estrutura física, mas é uma estrutura emocional que eu vou violar menos, automaticamente eu vou violar menos. Se eu estruturei algo para trás, eu tenho condição de dar passos mais seguros, fazer escolhas mais assertivas, e isso acontece automaticamente, sem o intelecto tá toda hora falando, eu não posso violar o pertencimento, eu tenho que olhar para Carla e consentir o pertencimento dela. Quando a gente entende o pertencimento, acontece de uma forma automática, eu não preciso pensar como eu vou validar, isso simplesmente funciona em mim. Na verdade, você muda o teu jeito, porque até então é uma chave que vira. Se torna um hábito mais saudável. Isso. Aí tá, se eu estruturei aqui, o meu filho está mais livre, o meu trabalho está mais livre. Se eu supri uma carência que era motivada por um movimento de amor interrompido com o meu pai ou com a minha mãe, aquilo supriu, eu tenho força. Então o meu relacionamento ele vai se mostrar de uma forma diferente. E o detalhe é assim, lembra que eu falei, não interrompa antes de resolver a tua dor, porque senão você vai encontrar uma outra pessoa com a mesma característica que vai se aproximar de você. Não tem outro viés, ou tu vai ficar sozinho, ou tu vai encontrar outro que não vai funcionar. Então é melhor, antes de romper aqui, veja o que está por trás desse movimento e talvez a pessoa se adeque a essa nova informação que você está emitindo. Então, de novo, esse relacionamento pode ser o relacionamento da sua vida, pode ser o relacionamento dos seus sonhos, pode ser o relacionamento funcional. Quando você supre, você vai experimentar isso no relacionamento, você vai experimentar isso na relação com os filhos, porque se eu mudo a informação aqui, as próximas gerações não precisam repetir o padrão. E as próximas gerações, inclusive essa geração, né, se eu colocar aqui, os meus pais estão nessa linha, aqui estão a linha dos filhos, então os seus pais também estão nessa linha, aqui está a nossa linha dos filhos e aqui está a linha dos netos. Aquilo que eu não resolvi aqui e que está em aberto para cá, continua passando para frente. Aquilo que eu resolvo aqui já não tem mais o disfuncional atuando no meu filho. Mas ele já é adulto e já tem as mesmas características do que eu. Então ele pode, ele mesmo, escolher, olhar para romper com esse limite que ele está experimentando também. Então é interessante você tocar nesse assunto. Se o filho já é adulto e se a mãe resolve, ela também cura a característica do filho? Algumas vezes. Porque o filho já criou toda uma estrutura de funcionar daquela maneira, tá? Só que isso não é culpa do pai e da mãe. Se eu, Graciele, tenho 44 anos e tenho uma filha de 14, tá? O que ela apresenta hoje como disfunção, se ela tivesse, por exemplo, ideias suicidas. Se o meu filho, até 14, 15, 16, 17 anos, ou até mais, tiver ideias suicidas, o pai e a mãe podem e devem constelar. Quando eu organizo aqui, automaticamente vai organizar no sistema, tanto para trás quanto para frente.
Só que se o meu filho tiver 30 anos e ele tiver ideia suicida e eu constelo, ele vai precisar de mais apoio, porque ele já construiu internamente um comportamento, a fisiologia dele já está acostumada com aquela informação. Então ele vai precisar de outro tipo de apoio para poder sair daquela situação, daquele comportamento. Então, o que um pai e uma mãe podem fazer? Eu percebo que o meu filho é casado e ele é carente. Quem está ouvindo isso pode estar pensando isso. É bem a história do meu filho, porque ele nunca está bem com a mulher, porque ele é carente, ou ele só atrai mulher carente. O que eu posso fazer enquanto mãe? A mãe pode começar a abençoar o filho. Toda mãe que abençoa o filho supre aquele buraco que está aberto. Porque pode ser que lá na infância teve um momento em que realmente ficou aquele vácuo, que criou aquele vácuo daquele buraco. Então a mãe pode restaurar esse buraco, digamos, abençoando o filho. E não é ir lá e querer ensinar para o filho como ele tem que tratar a mulher, ou como a mulher tem, ou como a tua nora tem que tratar o teu filho, ou qualquer desse contexto, cada um se adequa. É abençoar a relação. Se o filho está casado com uma pessoa que você não concorda, abençoa o filho, abençoa a relação, porque a bênção ela vai trazer força. E ela vai trazer força para que essa relação seja restaurada ou para que o filho se livre daquilo, tá? Então, assuma a responsabilidade, mas naquilo que cabe a você. Não é ir lá e meter o bedelho na E é abençoar de verdade, né? Não é só falar da boca para fora que não resolve. A gente já falou sobre isso também, né? Então, aquela história do filhinho da mamãe, aquela mãe que quer ajudar o filho, que quer suprir o filho, que quando o filho casa, fica indo na casa do filho, toda hora fica lá de mimimi com o filho e leva coisinhas pro filho e não deixa o filho tomar a mulher e não deixa o filho se soltar daqui e realmente ir para a relação, vai estragar a vida do filho pro resto da vida dele. Então se contenha, se você tem filho homem, se você é uma mulher que tem filho homem, por favor se contenha no lugar de mãe e deixe o filho livre para ter uma esposa. E as experiências dele, né? Porque talvez aquela esposa, você pode até não gostar, mas ela é perfeita para resolver aquilo que ele precisa resolver. Né? E se o filho é adulto, ele pode escolher o que ele vai fazer nessa relação. Porque ele só vai ser adulto se a mãe deixar. Esse conselho é bem importante. Grata, você falou que tá vindo por aí um curso de postura sistêmica? Sim. Então, nós acabamos um curso de Ho'oponopono agora semana passada. Ontem encerraram os 21 dias, que eram os dias de manutenção para que uma nova habilidade fosse criada. O grupo tá lindo. E o próximo passo, então, de curso é o curso de postura sistêmica e, na sequência, o Ho'oponopono Prosperidade. Então, a gente vai entrar com postura sistêmica básico, onde vai... o motivo do curso de postura sistêmica é estruturar, dar pernas para as pessoas. Pernas para quê? Para tomar a própria vida, para tomar decisões que te tragam felicidade, dinheiro, prosperidade, saúde, apreciação. A palavra apreciação precisa ser uma palavra que está todo dia motivando o dia, a apreciação. E isso eu ensino na postura sistêmica, porque foi o meu percurso de vida, o movimento que eu fiz desde que eu aprendi o Ho'oponopono e postura sistêmica foi um movimento de apreciar a vida. E a minha vontade é que todas as pessoas passem a experimentar a vida com apreciação. E não importa o contexto que a pessoa está agora, não importa se a casa está feia, não importa se o relacionamento está ruim, não importa se os filhos estão doentes, não importa nada. O que importa é que você pode fazer algo bom com isso, se você conseguir ter olhos para ver o que isso quer te trazer. Tá? Quando eu olhava para minha casa antes e falava, meu Deus do céu, olha isso. E eu fazia assim, né? Ela virar o olho, né? Falar, meu Deus. Mesmo que eu não verbalizava, que eu falo sempre, eu não verbalizava, mas eu sentia. O sentimento gera emoção, e a emoção causa a verdade física que a gente experimenta. Então,
quando eu mudei o meu olhar, o meu sentimento e a minha emoção mudou. E aí o meu entorno físico também mudou. E precisa ser pela apreciação, senão nunca vai ser do jeito que você quer. Ou vai ser e você não vai se sentir, né? A gente também já falou sobre isso. Não adianta ter e não conseguir não ter a experiência de ser na apreciação. Tá? Então, o curso de postura sistêmica básico é para a gente começar a ter pernas. É para cada um experimentar qual é a própria verdade. Uma das minhas frases preferidas é que não existe história que não apoia, não existe família que não apoia, não existe história que te leva para o buraco. Todas as histórias são histórias de força, de fortalecimento. Quem está aqui nesse momento agora é que pode fazer algo, é que pode transformar essa história numa história que apoia. Só você pode fazer isso, ninguém pode fazer isso para você. E o curso de postura sistêmica, ele traz essa percepção de você realmente tomar a sua vida e conseguir ter esse movimento de decisões, de escolhas que vão trazer aquilo que você quer. Porque se agora você não tem aquilo que você acha gostoso, que você acha prazeroso, um relacionamento bom, uma casa boa, um carro bom, dinheiro para você ter mais do que o básico, se até agora isso não é verdade na sua vida, tem buracos para fechar. E talvez são tão simples que você não percebe ou acha que não pode ser isso porque senão ia ser mais fácil, né? Então, estrutura para você tomar a sua vida e fazer acontecer o que você deseja na sua vida. Estrutura para você ter a coragem, né, de dar esses passos. E aí o que acontece? Tem apoio durante o percurso do curso, o apoio que eu dou, que é assim, tá, Gra, entendi, o que eu faço com isso agora? Então eu vou conduzindo a partir de grupos, eu tenho um grupo, a gente faz esse curso através do WhatsApp, provavelmente a gente vai migrar pro Telegram, porque é mais apropriado para o curso. Então a gente tem um grupo que é para o conteúdo, para as aulas, e um grupo que é de interação. Para você ter uma ideia, o grupo de interação do Ho'oponopono tem mais de 2.000 mensagens, entre depoimentos, perguntas, respostas, sugestões de comportamento ou de atuação que vai apoiar a pessoa, entende? Então, é importante ter alguém que você possa contar quando você está interagindo com a informação. Até porque às vezes senão você não sabe o que você faz com a informação. Você não tem coragem de falar e o outro fala exatamente aquilo que você precisava falar e aí você entende que, opa, não estou sozinha. E esse movimento desses grupos, eles enriquecem demais a experiência de quem está nas aulas, no curso. Então, é um curso de transformação pessoal, é um curso onde você vai realmente descobrir quem você é. Você vai, depois disso, por inspiração, entender qual é o teu propósito, a missão de vida, porque é impossível a gente não descobrir o propósito e a missão de vida depois que a gente encontra quem a gente é, tá? E é um curso transformador, é para todas as pessoas, Mesmo quem nunca ouviu falar de constelação. Não, para todas as pessoas. Se tiver um adolescente que fala, mãe, eu quero fazer o curso, deixa a criatura fazer, porque vai transformar a vida de adolescente, de adulto, de idoso, de qualquer pessoa que faz o curso, vai ampliar o olhar e vai ter outra experiência. Tem um detalhe só, muitas vezes é desafiador olhar para a verdade, tá? Então precisa ter uma decisão interna de fazer algo com aquilo que vai tomar durante o curso para poder ter o resultado, porque não sou eu que vou trazer o resultado. Cada um que entrar no curso vai ter um percurso e vai ter que fazer alguns movimentos e vai ter que lidar com algumas coisas que estão guardadas. Para isso tem o acompanhamento, então, que eu vou conduzindo da melhor maneira possível, diante da possibilidade também que o curso online traz, né? Para que a pessoa tenha, assim, uma possibilidade de sair desse curso
com mais pernas, com mais disponibilidade para a vida. O conhecimento liberta, né? É um ótimo motivo de repente sair uma pessoa realmente melhor. E o que me motivou a fazer a postura sistêmica? Desde quando eu conheci a constelação, quando eu conheci toda essa teoria que embasa as constelações, eu achei tudo tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão maravilhoso. Só que eu pensava assim, tá, a pessoa vem e faz uma constelação, a Carla vem e faz uma constelação, mas ela não sabe a importância do pertencimento da ordem do equilíbrio, e ela entende que a constelação ela faz um efeito, só que ela continua violando o pertencimento à ordem do equilíbrio, sem perceber, lógico, porque ela não sabe. Então ela vai construir, ela vai contribuir para novos limites. Quando a gente tem a noção básica do que é esse conteúdo que embasa as constelações, que no caso as leis sistêmicas, compreender bem as consciências e como a gente atua a partir dessa má consciência, da boa consciência, porque isso é um assunto que precisa ser bem integrado. Quando a gente consegue trazer para dentro, compreender num outro nível, a nossa ação para fora depois, ela vai ser amparada por esse conhecimento. Então, em vez de ficar violando, em vez de continuar construindo comportamentos disfuncionais, a gente passa a ter comportamentos funcionais que vão impactar na nossa experiência de relacionamentos, porque tudo na nossa vida são relacionamentos. Inclusive a gente com a gente mesmo. Claro, né? Porque principalmente. Você ter uma vida sem ficar reclamando, sem ficar resmungando, sem ficar achando defeitos, é muito melhor, né? Você conseguir ter uma vida mais positiva e focar no que realmente importa, né? Parar de ficar olhando para os outros, para os problemas dos outros e empatar a vida. Sim, e aí o que eu trago na postura sistêmica? Todo o embase das constelações, da teoria que embasa as constelações, mas para ser usado no dia a dia, na vida real. Tá? Então, como eu posso trazer esse conhecimento para o meu relacionamento, para o meu relacionamento com os meus filhos, com o relacionamento com os meus pais? Eu vou entendendo e isso vai fluindo de uma outra forma. Para auxiliar ainda esse movimento, é claro que tem todo o embasamento do Ho'oponopono. Então, o embasamento do Ho'oponopono e utilizando o Ho'oponopono junto com as palavras, né, que o Ho'oponopono é simples demais, e eu trago os fundamentos do Ho'oponopono também para a postura sistêmica, vai enriquecendo muito o processo. E quando a gente finalizar a postura sistêmica básico, a gente entra com o Ho'oponopono prosperidade. Por que depois? Porque não adianta eu trabalhar a prosperidade se eu tiver furos. Não adianta trabalhar o Ho'oponopono para prosperidade para quem tem movimentos fundamentais para concluir ainda. É porque a gente já falou, né? Existem muitos movimentos que nos limitam, mesmo que a gente não tenha a intenção, que a gente não tenha a consciência e que a gente quer fazer diferente, mas só querer, né, precisa de ação, só querer não vai resolver. Não resolve. E tem data já para começar o curso? 1º de junho, né? De 1 a 10 de junho, o postura sistêmica e o Ho'oponopono. Acho que 5 ou 10 dias depois já começa o Ho'oponopono prosperidade. Por quê? A gente quer aproveitar o impulso que o postura sistêmica vai dar e fazer uma virada. Aproveitar a quarentena para transformar a vida. Gente, isso não está acontecendo para o mal de ninguém. Essa parada é oportunidade, 100% de oportunidade para a gente se fortalecer na própria verdade, para encontrar aquilo que está faltando. O que está faltando na maioria das pessoas é encontrar os pares aqui dentro. Essa insegurança que esse Covid está trazendo, a insegurança que está no planeta, é a memória de orfandade. Mas se você tem pai e mãe, e até o órfão tem aqui, né? E eles estão aqui, acaba com isso. Não existe órfão, porque o órfão também tem um pai e uma mãe. Se essa ideia de conexão e esse vínculo for restaurado, a memória do perigo, do medo, da insegurança vai embora. E o que a gente está entendendo com tudo isso? Falta pai, falta mãe dentro do coração das pessoas. E o universo está falando,
olhem para aquilo que é o básico, façam a tarefa de casa, aí coloca todo mundo num confinamento para começar a valorizar relacionamento, né? Com oportunidade de lidar com aquilo que separa do marido. Se você não aguenta mais dormir com o cara que você casou, agora é hora de resolver. É verdade aquela expressão, né? Que tudo é uma oportunidade. Então, quando existe olhos para ver isso, e de novo, quando eu falo de postura de adulto, é porque uma criança, não dá para a gente exigir de uma criança que olhe com responsabilidade para algo que ela não está madura para olhar. Mas se você já não é mais criança, já tem uma idade, né, de 18, 20 anos, assuma aquilo que você pode já lidar, aquilo que você pode resolver. Não espere mais vir de ninguém. A mudança não vem de fora, a mudança vem de dentro. E vem de dentro para quem tem pai e mãe estruturado dentro de si. Gra, mas você não conhece minha história. Você não sabe a mãe que eu tenho. Você está falando isso. Eu ia falar isso. Gente, quando tem alguma dúvida, né? Não conseguiu resolver sozinho. E eu posso ter um monte de gente pensando. Ela está falando isso porque a mãe dela é gente boa. Ela está falando isso porque o pai dela não sei o quê. Exatamente. Cara, não existe pai e mãe que enfraquecem. E se você está falando, você não sabe da minha história, você é uma grande vítima, tá? E vai continuar tendo uma merda de uma vida mais ou menos, tá? É isso, não tem o que... Ah, tá ali rindo, né? Mas é verdade. Então, se você falar, isso aí é pra... poliana, né, Rô? Isso aí é historinha pra boi dormir, fica nessa, tá? E continue nessa vida mais ou menos. Vida boa não é só o dinheiro. Vida boa não é só uma casa bonita. Vida boa é quando você, dentro da sua própria realidade, não importa se você mora de aluguel, se você anda de bicicleta, é apreciar a verdade do jeito que ela é. É impossível? Não. É possível. Eu sou a prova viva disso. Tá? Eu experimentei uma vida super apoiada na casa dos meus pais e a minha ideia era, quando eu casar, eu vou ter uma vida igual ou melhor. Duas opções, ou igual ou melhor. O que aconteceu? E não é por falta de dinheiro, isso que eu quero que fique bem claro também. A minha experiência, quando eu falo que é essa, não é uma vida limitada de dinheiro, não é uma vida limitada de amor, não é uma vida limitada de nada físico. Era interno, a minha escassez estava aqui dentro. Tudo era insuficiente. Tudo era insuficiente e eu experimentava limitação. Eu estava vindo para casa hoje, eu e a Rô, quando a gente estava vindo para cá, fui buscar ela. Eu estava vindo rindo por dentro porque eu falei, tá chovendo e eu vou encostar na minha garagem. Eu tenho garagem. E eu fiquei muitos anos morando em lugares que não tinha garagem coberta. Tem lógica isso? Aí eu ficava sofrendo porque eu não tinha garagem. Porque eu fazia uma escova no cabelo, por exemplo, e aí eu saía na chuva. Saía no chuvisco. Aí, gente, isso é só um exemplo, porque são detalhes tão pequenos e que estragam a nossa vida e não precisa ser assim. A pessoa não precisa passar a vida inteira para daí começar a viver, né? Você pode começar a viver todos os dias. Aí quando eu me dei conta disso, quando eu me dei conta que eu reclamava dessa garagem, que eu xingava a chuva, não era verbal, tá? Era tudo por dentro. Depois me veio clareza, eu comprei um casaco, nem tá lá em cima, que estava usando ele antes também. E ele é um casaco delicioso, que tem uma capa, e ela é impermeável. E aí mesmo que eu saísse na chuva, eu tinha aquele casaco lindo impermeável e eu adorava. E aí mas eu só encontrei o casaco depois que supria a minha necessidade de cuidar do meu cabelo, por exemplo. Eu tô falando uma coisa frívola, gente, mas que você, quem é mulher, sabe o tanto que um detalhe estraga o dia. Então, eu só colocava o casaco, fechava ele aqui assim e pronto. Eu não me incomodava mais de não ter a garagem coberta. Então veio outra coisa que supriu uma necessidade que poderia contribuir para estragar o meu dia ou para eu entrar no estado de graça, que é de gratidão, né? E aquilo apoiar o meu dia.
Então, são pequenos detalhes, mas esses pequenos detalhes, eles só são percebidos por nós quando nós estamos inteiros, quando nós estamos saudáveis em relação à nossa própria verdade. E o curso de postura sistêmica vai trazer essa estruturação interna e vai te trazer muito mais do que um casaco para sair da chuva. É algo que é imensurável. Legal, gente. Se tiverem dúvidas, se quiserem saber mais sobre o curso, como participar, o que ela vai falar, podem entrar em contato tanto pelo jornal quanto pelos canais das redes sociais da Grato. Com certeza vocês vão ter todas as respostas em mãos, certinho, fácil de entender. E se quiserem saber mais sobre algum assunto, só enviar pra gente. Se ficou dúvida sobre esse assunto, também pode entrar em contato com a gente. E quarta-feira que vem a gente está aqui às 11 horas. Obrigada. Um beijo. Até semana que vem, gente. Beijo, até.